Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de vida. Eu sou a professora Isabel Saraiva e na nossa aula nós vamos trabalhar pensando a vida e o futuro. Nosso detalhamento, histórias e estratégias de superação e transformação a nível local, regional e ou global. Uma excelente aula a todos! E aí a palavra é a superação. Vamos ver? Então, a palavra superação é bastante conhecida na nossa aula. Ela estará ligada à construção de sua melhor versão. Olha só, vejam só como se tem um pedaço de pedra, né? Um bloco de mármore de pedra e a pessoa vai ali com o martelo talhando o seu molde. Então, a palavra superação é bastante conhecida na nossa aula. Ela estará ligada à construção de sua melhor versão, tá? E aí, dentro dessa palavra superação, hoje nós falamos, né? A questão de superação, trouxemos exemplos aqui de superação. E falar desse momento, dessa superação nas nossas vidas, é aquilo que eu falo continuamente, toda hora, todo momento, nós temos que superar. Nós temos que ir adiante. Os obstáculos vão estar aí. Tá? Então, nada melhor do que trazer exemplos vivos, exemplos que nós podemos sim. Como eu falei para vocês, eu sou de Parintins e não tenho vergonha disso, não tenho vergonha de falar que a minha mãe era uma senhora analfabeta, mas que eu tinha metas, eu tinha um querer, eu tinha objetivos. E isso nós temos que conseguir. Então, o que nós vimos hoje no nosso quadro foi a superação pessoal, não é verdade? Mas o que é a superação pessoal? Vamos ver? Então, superação pessoal, para se superar, você deve conhecer o seu máximo potencial. Todo mundo tem um potencial, gente. Todo mundo pode fazer acontecer. Aquela pessoa que diz que não pode fazer acontecer, não se conhece, não tem um autoconhecimento. Então, para se superar, você deve conhecer o seu máximo potencial. Como já foi visto nas nossas aulas anteriores, trace seus objetivos, investigue as possíveis formas de alcançá-los, tá? Então, para se superar, você tem que primeiro o quê? Se investigar, saber, se autoconhecer. Gente, eu tenho que me autoconhecer. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso também superar esses obstáculos? Quais são as minhas metas? Aquilo que foi exposto agora, né, pelo desembargador Gerson, o procurador Gerson, aqui na nossa aula, ele deixou de lado, nós já comentamos, estudar ou trabalhar. O que eu pretendo fazer? O que eu posso? Mas se eu decido estudar, eu tenho que me focar, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que construir metas, eu tenho que deixar de lado N coisas para conseguir, certo? Não vai ser fácil, vai aparecer N necessidades, tá? Isso aí não é só história de todos que conseguiram, que não são de famílias ricas, não é verdade? Famílias humildes que conseguiram chegar onde chegaram através dessa superação desses obstáculos e seguindo uma meta. E aí, muitas vezes, né, vamos continuar, muitas vezes, os nossos padrões mentais, né, então muitas vezes nossos padrões mentais alimentam crenças tóxicas que acabam por nos bloquear. Não devemos nos render a essas crenças militantes, tá? Então, o que é isso? Existem crenças que vão dizer assim, pessoa que mora lá no interior não vai conseguir ser um procurador da justiça, não vai conseguir ser um médico. Não, tu não vai conseguir, desiste disso, tu não pode, deixa isso para lá. São coisas que contaminam a nossa mente, são coisas que contaminam a nossa autoestima. E ficar perto dessas pessoas, estar ouvindo essas pessoas, menino, para com isso, deixa de sonhar alto. Como eu não vou sonhar alto? Eu tenho que sonhar alto, eu quero sonhar alto. E aí, de repente, essas pessoas começam a minar, né? A minar a tua autoestima e você vai definhando, depois você não acredita.
Então, você tem que acreditar, você tem que dizer, eu consigo. Hoje é muito fácil você conseguir informações, estudar, ver como é que eu posso estudar, quais são... Hoje nós temos a internet, aí a internet aqui é difícil, legal, mas quando eu conseguir internet, eu vou pesquisar, eu vou deixar o meu WhatsApp, eu vou deixar um pouquinho de lado e vou estudar. Eu posso conseguir, se eu quiser mesmo, eu falo com o professor, eu falo com alguém, olha, eu gostaria de pegar aquele material que está disponível no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA. Então, as pessoas que veem um estudante querendo tentar superar os obstáculos, com certeza vão segurar a mão e vão ajudar, certo? Mas aí tem toda também aquela questão das circunstâncias. Vamos ver? Então, nem sempre nos deparamos com circunstâncias favoráveis ao alcance de nossos objetivos, mas cabe a nós encontrarmos meios para contornar as situações difíceis. Vou ler novamente. Fixe isso na mente de vocês. Nem sempre nos deparamos com circunstâncias favoráveis ao alcance dos nossos objetivos, mas cabe a nós nos encontrarmos meios para contornar as situações difíceis. Continuando, já aprendemos sobre resiliência. Alguém sabe o que é resiliência? Nós já falamos, olha, N vezes sobre resiliência, não é verdade? Capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se à mudança, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas. Então, dentro dessas que nós falamos ontem, dentro das escolhas, nós temos que ter escolhas, nós temos que superar, né, os obstáculos. As nossas escolhas vão nos definir, né, vão definir o nosso futuro. Às vezes, conseguimos fazer escolhas certas, outros fazemos escolhas erradas, mas isso não é definitivo. A única coisa que é definitiva é a morte, que não tem jeito, mas os restos, tudo tem jeito, né? Então, eu prossigo, eu consigo colocar a minha meta, eu tenho que ser resiliente, não deu certo, pois esse erro, o que aconteceu, eu posso trabalhar de uma outra forma, isso pode me dar forças para prosseguir. Então, é ser resiliente, é a partir de um obstáculo, a partir de uma queda nos objetivos, eu vou criar, vamos dizer, suporte para que eu me levante muito mais rápido. O meu erro vai ser uma experiência que, quando acontecer novamente, eu já sei como me liberar, não passar mais por aquele obstáculo, certo? Então, as coisas elas têm que ser pensadas. Por isso que o projeto de vida, por isso que o nosso portfólio, que tem todo um mapa conceitual do que eu quero conquistar, do que eu quero alcançar, ele serve, não é só para enfeite, não é só para ficar bonitinho, não. Bem, aconteceu isso aqui, como é que peraí, eu vou refletir, eu vou pensar e eu vou ver como é que eu vou superar, tá? E eu faço essas anotações, porque são tantas coisas que às vezes nós esquecemos, e o nosso portfólio é como se fosse o nosso diário. E aí você vai lá, você lembra das coisas que aconteceram, olha como eu consegui, eu vou conseguir novamente. Certo? E aí nós trouxemos hoje para vocês mais uma história de vida da professora Isabel Saboia. Vamos assistir? Oi, eu sou Isabel Cristina Saboia Varão, sou formada em História, atualmente também sou concursada pela Secretaria de Educação, tenho mestrado em História pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente faço doutorado em História também pela mesma instituição. Eu sou de uma família humilde do interior do Amazonas, vim para cá em 2005, por questões financeiras, e tive que aqui me organizar junto com a minha família. Sou também filha de escola pública, então sempre tive que estudar e conciliar o trabalho. Desde os 14 anos trabalhei em departamento de engenharia como menor aprendiz, já planfetei, enfim, sempre tive que trabalhar para poder custear e ter o mínimo de renda e conjugar com os estudos. Mas sempre entendi também que os estudos eram a minha única possibilidade de ascensão social. Então, também trabalhei numa bomboniere, no cinema aqui de Manaus. E isso lá em 2014 eu tive que abrir mão, né, desse trabalho para poder
estudar. E eu entrei para uma universidade particular, porque era o que na época era acessível para mim, para o curso de História. Não entrei para o curso de História inicialmente porque gostava, mas porque era aquilo que cabia na minha realidade financeira. E tive também que, paralelo a isso, ir trabalhando, porque o trabalho era essencial, considerando a minha realidade, né, muito limitada. Mas a bolsas e as auxílios do governo sempre foram muito essenciais para que eu conseguisse avançar, né, na minha trajetória, sempre com muita dificuldade, mas entendendo que somente os estudos poderiam me levar, né, para outras condições de acessibilidade, alcançar sonhos. Em 2015 eu entrei para o curso de História na Universidade de Newton Lins, aqui no Amazonas. Boa parte do curso eu tive que trabalhar ainda, e na outra metade eu comecei a fazer PIBID, que é Projeto de Iniciação à Docência. No final do curso, eu comecei a me preparar para o mestrado, fiz o concurso, passei para o concurso em 2019. Em 2020, comecei a trabalhar na secretaria. No início desse ano, eu defendi o meu mestrado e já iniciei também o doutorado. Com isso, eu quero dizer que a nossa trajetória não é fácil, né? Há limitações, há dificuldades, mas que também não é impossível. E eu creio que é somente pela educação, por meio da educação, que a gente consegue alcançar outros patamares na vida. Muito bem, vimos aí mais uma experiência, mais uma narração de uma experiência de vida, não é? Jovem, já fazendo o seu doutorado, mas teve toda uma trajetória. Claro que aqui na capital nós temos muito mais, vamos dizer, possibilidades, certo? Temos muito mais possibilidades. Mas aqui nós vimos várias narrações, vários exemplos, e ainda vão vir mais. Quinta-feira tem outro muito importante, muito assim, magnífico, o profissional que vai vir conversar com a gente, falando também da sua história de superação, que também é do interior, assim como eu também vim do interior. Hoje, os jovens, eles têm muito mais possibilidade. Eu lembro que na época do vestibular, era muito difícil você encontrar jovens dentro da universidade, né? E hoje não, eu vou na universidade, na UFAM, na UEA, gente, eu chamo de crianças de 17, 18 anos, numa universidade, assim como pessoas adultas também, certo? Eu, ao longo da minha jornada profissional, fiz a universidade, cursei uma universidade, mas eu tive uma trajetória que foi de trabalhar no distrito industrial, porque eu não tinha nem pai nem mãe. Perdemos os pais muito cedo. A minha mãe eu perdi muito cedo. Eu digo que meu contato com ela, como eu falei, fisicamente foi muito curto. Mas os ensinamentos, principalmente os ensinamentos morais, os valores de respeito com o próximo, estão até hoje comigo, são eternos. Então isso me levou, porque eu sempre coloquei o respeito com o outro sempre na frente do trato com qualquer pessoa. Mas eu sou aquela pessoa que respeito, mas não pise no meu calo, tá bom? Então é assim. E dentro disso, nós temos que sempre manter o pensamento positivo, pensar que nós vamos conseguir. Então mantenha uma mentalidade positiva, mas compreenda que em alguns momentos enfrentaremos a tristeza, a raiva, e nem sempre vamos alcançar o sucesso, tá? É aí que entra o quê? A mudança de rota. E aí vamos dar continuidade, o fracasso como professor, tá? Então, essa questão de nem sempre ser só vitória, nossa, só vitória, nós também vamos ter tristeza, dor, tá? E aí, dê uma boa olhada em qualquer vida de sucesso e você descobrirá rapidamente um legado de falhas. No entanto, é necessário aprender com os nossos erros e, sempre que necessário, corrigir a rota. É aquilo que eu digo, mudar a meta, seguir em frente. Não deu certo? Opa, eu vou escolher outro caminho. Lembram ontem na nossa aula que nós vamos rever também em outro momento aqui, aquele labirinto, que a pessoa estava tão focada, vai para um lado, vai para o outro, que ela tão focada em algo que ela passou pela felicidade e não viu? E aí nós temos sempre que estar atentos, certo? Então, dentro disso nós podemos usar o quê? As estratégias de superação. Vamos ver? Então,
A seguir, preparamos 5 dicas para que você crie estratégias de superação. Quais são essas dicas? Vamos lá? Se imagine vivenciando o futuro que você quer. Visualizar a si mesmo dando os passos necessários para conseguir seu objetivo e, consequentemente, alcançando o sucesso, irá ajudá-lo a romper padrões mentais, né? A manter-se motivado, aqueles padrões negativos, certo? Outra dica, vamos lá? Saiba lidar com os pensamentos negativos. É necessário monitorar seus pensamentos, portanto, quando sua cabeça começar a projetar imagens negativas a respeito do seu futuro, saiba identificar a origem desses pensamentos. Pense nas soluções e não nos problemas. Olha aí, gente, essa questão dos pensamentos, quando você quer conseguir algo, aí você diz, pô, mas eu não vou conseguir, eu não vou... Aí você tem que pensar, por que eu estou tendo esses pensamentos? Você pode, não é 100%, mas alguém lá atrás, ou algum fato, alguma coisa aconteceu na sua vida lá atrás, que fez você acreditar que não iria conseguir. Alguém falou, a atitude de alguém, às vezes é bloqueada, porque a pessoa, né, o outro te colocou tua autoestima lá embaixo. E isso você tem que aprender a lidar, isso você tem que aprender a superar. Claro, é difícil, é muito difícil, mas nós conseguimos. Nós conseguimos sim, gente, a superação, principalmente, às vezes nós temos bloqueios de algumas coisas. Eu coloco aqui o exemplo que é sempre, os alunos reclamam muito de matemática, né? De física, química, já que nós estamos no ensino médio. Se você for perceber, a dificuldade que você tem em matemática foi um bloqueio que você teve lá no passado e que não conseguiu superar. Ou na tabuada de multiplicação, de divisão, algo aconteceu. E isso você pode resgatar, você fazendo esse seu autoconhecimento, que sempre nós falamos isso, fazendo um mapa mental de como vai superar isso, quais são as atitudes que eu tenho que ter para superar esses obstáculos, como é que eu posso fazer, né? Então, isso eu tenho que, eu sempre falo, o autoconhecimento é muito importante, sabe? Então, conhecer, superar, deixe o pensamento negativo. Eu nunca mais vou ter pensamento negativo? Claro que não. Sempre o ser humano, ele tem essa tendência, né? Do medo, principalmente, vem aquele pensamento negativo. Eu não vou conseguir, será que eu consigo, será que eu não consigo? E às vezes tem aqueles urucas que ficam assim do lado, menino, para com isso, tu não vai conseguir, deixa disso. Lembra que foi falado aqui? A chave quando rodou assim, de epa, eu tenho que seguir, certo? Então, quando você se sentir muito ansioso, aquela ansiedade, aquela falta de ar, que eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz, lembra da nossa respiração? Respirar, respire, inspire e não pire, que nós já falamos aqui? Pois é, então é um momento de você o quê? Relaxe. Vamos lá? Então, o relaxe que nós vamos falar, né? Mantenha os seus momentos de lazer, cuide de você e aprenda a separar as coisas que estão sob o seu controle daquelas que não estão. Faça o que depende de você, tá bom? Olha só, relaxe, mantenha os seus momentos de lazer, cuide de você e aprenda a separar as coisas que estão sob o seu controle daquelas que não estão. Faça o que depende de você. O que nós estamos querendo falar com essa questão do relaxe? Tem coisas que estão além da nossa superação, estão além. Vou dar um exemplo, tá bom? Nós estamos aqui no ensino presencial com mediação tecnológica. Nós, professores, elaboramos uma aula, mandamos para uma produtora, a produtora faz as cartelas, faz a arte, faz as imagens, animações, convidamos as pessoas para virem aqui, tá bom? O meu objetivo é fazer a melhor aula, é tentar que vocês cheguem a fazer o seu projeto de vida, que façam as suas metas, que consigam. Porém, eu estou com a minha consciência limpa e tranquila que eu estou tentando fazer e eu posso melhorar sim, mas eu estou fazendo o meu melhor nesse momento. Mas existe algo que a minha aula vai chegar, vamos dizer,
com algum probleminha, alguma coisa, lá no lado, lá com vocês. Pode ser a internet, pode ser o transporte, pode ser a própria vontade de vocês de estarem na sala de aula, de não prestarem atenção. Isso me deixa triste? Deixa. Mas isso depende de mim? Não, porque eu não estou aí com vocês. Eu dependo do professor presencial, certo? Eu dependo do profissionalismo do professor presencial. Então, existem coisas que vão além do que nós podemos. Então, esse pensamento, né? Eu tenho que saber até onde eu posso ir, até onde está o que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer por mim e para fazer o que eu quero, eu tento fazer o melhor. Deu para vocês entenderem? Então, essa questão dessa superação, de relaxar, então eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou tentando chegar até vocês, mas também existe uma parte que não vai depender de mim, depende de outras pessoas, de outras ferramentas, e eu não posso ficar maluca, estressada, porque não está acontecendo do jeito que eu queria, porque eu fiz a minha parte, também dependo dos outros, tá bom? Então, dando continuidade, nós falamos em relaxar, falamos de ser resiliente, seja resiliente. O caminho para o sucesso está repleto de erros e obstáculos inesperados. Poucas coisas se conseguem na primeira vez. Não faz mal se você cair. O único problema é se não levantar, tá? Se você não quiser levantar, então a resiliência é aquilo que nós falamos. Eu caí, eu tenho que me levantar. De alguma coisa, até as pedrinhas que eu tropecei, eu posso usar como apoio para levantar a cabeça. Então, ser resiliente é criar nova perspectiva, novas formas e ensinamentos através dos obstáculos, daquilo que não deu certo. Por que não deu certo? Então, e a outra coisa também muito importante, que eu uso muito essa questão também, não se compare. Tá? Então, não se compare, concentre-se em sua meta e em sua forma de alcançá-las. Você já ouviu aquela velha frase que diz: cada ser humano é um universo? A seguir, vamos refletir sobre um texto que versa sobre comparação, tá bom? Então, essa questão de se comparar, eu sempre digo que as pessoas têm a mania de comparar. Os pais têm essa mania. A pessoa responsável por nós tem essa mania de comparar. Ah, porque fulano fez isso. E não existe, a pessoa é o universo. É diferente, podem ser irmãos, mas eles vão ser diferentes. Foram criados pelos mesmos pais, pelas pessoas que são responsáveis, mas eles vão ser diferentes. Eles vão ser diferentes em tudo. Algumas coisas vão ser parecidas, os valores de família podem ser parecidos, mas o caráter, a personalidade é diferente. A questão física, né, a aparência física, nenhum irmão é parecido com o outro. Eu sempre digo, ninguém é filho de jacaré, para todo mundo se parecer, certo? Então, é saber respeitar essa diferença. É saber que você não é igual ao outro. Ah, o outro conseguiu de primeira, eu não consegui, então não vou mais tentar. Não se compare. E quais são essas dicas, quais são esses textos que nós vamos trabalhar sobre essa questão de resiliência? Vamos lá? Então, alguém se formou aos 22 anos, mas esperou 5 anos para conseguir um bom trabalho. Alguém se formou aos 30, mas já trabalhava na área desde os 18. Alguém se tornou empresário aos 25 e morreu aos 50. Enquanto o outro se tornou dono do seu negócio com 50 e viveu até 90. Continuando. Alguém ainda está solteiro aos 40, enquanto outra pessoa se casou bem jovem. Todos nesse mundo trabalham com base no seu fuso horário. As pessoas ao seu redor podem parecer estar à sua frente. Alguns podem parecer estar atrás de você. Continuando. Mas todos estão executando sua própria corrida em seu próprio tempo. Não os inveje e não os zombe. Eles estão no fuso horário deles e você está no seu. Certo? Então, a questão é a questão da comparação, né? As pessoas às vezes dizem, nossa, tu já está com essa idade, tu não vai casar.
As pessoas, aqui a nossa cultura, principalmente no Amazonas, é aquela questão de realmente comparar. Olha, fulana casou tão cedo, tu já está com essa idade. Quais são as minhas escolhas? Não é verdade? Primeiro é assim, tu não vai casar não? Tu não tem um namorado? Menina, tu não vai arranjar um namorado? Menino, tu não vai arranjar um namorado? Aí quando arranja, quando é que vão casar? Sempre é cobrança. Fulana casou mais cedo, já estão namorando há tanto tempo e ainda não casaram. Aí quando casam, quando é que vão ter filho? Não vão ter filho, não. Sempre é cobrança, sempre é comparação. Olha, o fulano casou, já tem filho, vocês ainda não tiveram filho. Gente, é uma comparação constante, constante, constante. E aí aquilo diz, cada um é um universo e tem um fuso horário. Cada um ao seu tempo. Tudo ao seu tempo, certo? E nisso nós temos que ser o quê? Seja constante. Então, não se renda à preguiça, ao desânimo. Você deve avançar para a sua meta com a maior regularidade possível. Se todos os dias você mentalizar que alcançará seus objetivos, tal atitude passará a fazer parte de sua personalidade, tá? Então, seja constante. Vamos lá? Continuando. Comemorar as vitórias. Vamos comemorar as vitórias. Conseguir alguma coisa, nem que seja pequena, vamos comemorar, tá bom? É bom recompensar a si mesmo quando conseguem pequenas vitórias, pois esses prêmios irão motivá-los a continuar avançando, tá? Então, essa questão de avançar, né, comemorar, gente, existem pessoas que uma pessoa consegue algo, tem pessoas que ficam felizes realmente, mas tem outras. E uma coisa, uma dica que eu dou para vocês, se você fizer um plano, você fizer uma meta, guarde para você, tá bom? Comemore quando você alcançar essa meta, tá? E a gente diz que sempre o coração dos outros é terra que não se pisa, certo? Ninguém sabe o que o outro tem no coração. Às vezes você conta a sua história com tanta empolgação e o outro... Então, quando você fizer uma meta, você fizer um plano, um projeto, guarde para você. Comemore quando você realizar, entendeu? Essas metas têm que ser comemoradas. E eu acho assim, muito importante a questão do aprendizado. O que nós vimos hoje aqui na nossa aula foi muito importante. Eu ainda estou emocionada com toda a narrativa, né, do procurador Gerson, que contou aqui, uma pessoa super simpática, agradável, né, de conversar, de falar, a humildade, mas eu digo que é uma humildade rica, sabe? Não é aquela pessoa humilde que todo mundo... Não, a humildade no trato, sabe? Um procurador, gente, né, aqui, mas numa simplicidade, de uma educação, de uma forma, porque existem pessoas, só porque estão aqui um pouquinho mais acima, nossa, o nariz é em pé, trata todo mundo com desdenho, é cheio de história. Ele não, chegou aqui numa simplicidade, elogiando todo mundo, elogiando o ambiente, querendo compartilhar, querendo fazer interatividade com vocês. Mas ele disse, olha, não sei se vai dar para fazer interatividade, porque eu falo muito. E a experiência dele aqui, a história de vida dele, é como se casasse, como se fosse, sabe, perfeito para o nosso projeto de vida, para nossas aulas. Não é verdade? Quem escutou e que não gostou de escutar o que ele nos falou? Eu até depois pedi desculpa, olha, desculpa eu não chamar você de doutor. Ele disse, não tem problema, porque ele nos deixou tão à vontade, sabe, com a simpatia, que eu estava chamando de Gerson, né? Mas assim, super educado. Então assim, gente, não, você pode estar lá em cima. A educação, o respeito, a forma como você trata o outro, faz a diferença. Um bom dia, uma boa tarde, muito obrigado, faz a diferença e ajuda a superar os obstáculos. Porque quando você trata o outro também com respeito, com educação, com certeza o outro não vai ter coragem de tratar com grosseria. Dá uma boa noite, não só com as pessoas de fora, não. Nós temos que começar a tratar bem as pessoas de dentro da nossa casa, do nosso habitat. Então, isso nos ajuda, nos fortalece, nos dá energia, nos cria uma expectativa. E como nós falamos agora, pensamentos positivos. Deixe as coisas negativas para trás, supere, siga em frente. Então, sigam obstáculos, que nós estamos sempre falando aqui na nossa aula, vão aparecer sempre, mas nós vamos superar.